Mateus, capítulo 16, versículo 19, Catolicismo Romano. Com base nesta afirmação de Jesus a Pedro, ensina que tanto esse apóstolo quanto seus sucessores foram revestidos de um poder especial e exclusivo, tornando o papado infalível. Resposta apologética. A doutrina católica sobre a infalibilidade papal não encontra apoio nas Escrituras. Jesus de modo algum outorgou autoridade a outras pessoas para exercerem de forma singular a liderança como cabeça de sua igreja. Com base em Mateus 18, 15 a 20, Jesus estende a autoridade que concedeu a Pedro aos demais discípulos, como membros do corpo de Cristo. Esse tipo de autoridade era comum aos rabinos, que tinham o privilégio de dar permissão e proibir. Não se tratava de uma porção de poder exclusiva somente a Pedro. A Igreja também recebeu a mesma autoridade pela qual proclamamos o Evangelho, o perdão de Deus e o julgamento divino aos impenitentes. Contudo, o único que tem proeminência sem igual é Cristo, a pedra angular. Os demais crentes, inclusive Pedro, são as pedras vivas. Versículo 5, nessa edificação. O papel de Pedro no Novo Testamento está longe da reivindicação católica romana de que ele possuía e era autoridade sobre seus companheiros. Embora tenha sido o orador principal no dia de Pentecostes, no entanto, sua atuação no restante do livro de Atos é escassa, sendo considerado tão somente como um dos apóstolos. De forma muito clara, o apóstolo Paulo falou o seguinte: em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, 2 Coríntios 12, 11. Será que uma leitura mais cuidadosa da carta escrita aos Gálatas nos levaria a aceitar que algum apóstolo foi superior a Paulo? Claro que não. Pois Paulo diz ter recebido uma revelação do Evangelho que não veio dos demais apóstolos, Gálatas 1:12, 2:2, e que o seu chamado era semelhante ao ministério de Pedro, Gálatas 2:8, a ponto de usar da autoridade que tinha como apóstolo para repreender duramente o próprio Pedro, Gálatas 2:11 a 14. O fato de Pedro e João terem sido enviados pelos demais apóstolos a uma missão especial em Samaria demonstra que Pedro não tinha uma posição superior entre eles, Atos 8, 4 a 13. Se Pedro de fato fosse superior aos demais, por que dispensado ao ministério de Paulo uma atenção maior, fato constatado nos capítulos 13 a 28? No primeiro concílio realizado em Jerusalém, Atos 15, a decisão final não partiu de Pedro, mas sim dos apóstolos e dos anciãos. Além disso, foi Tiago, e não Pedro, que presidiu o conselho. Atos 15, 13. Em momento algum, já que era, segundo o catolicismo, superior aos demais apóstolos, Pedro reivindicou ser pastor das igrejas. Antes, exortou os presbíteros para que cuidasse do rebanho de Deus. 1 Pedro 5, 1 e 2. Embora reconhecesse ser um apóstolo, 1 Pedro 1, 1, não se intitulou o apóstolo ou chefe dos apóstolos. Sabia que era apenas um dos pilares da igreja, junto com Tiago e João, e não um pilar. Gálatas 2:9. Contudo, foi falível em sua natureza. Somente a palavra de Deus é infalível. Isso, no entanto, não quer dizer que Pedro não teve um papel significante na vida da igreja. Segundo afirma o catolicismo romano, os sucessores de Pedro ocupam sua cadeira. Quando, porém, analisamos as Escrituras, encontramos critérios específicos para o apostolado. Atos 1, 22, 1 Coríntios 9, 1, 15, 5 a 8, de modo que não poderia haver sucessão apostólica no bispado de Roma ou em qualquer outra igreja. Quanto às chaves entregues simbolicamente a Pedro, não significam que esse apóstolo tinha poder para fazer entrar no céu quem ele quisesse. Simplesmente representa a propagação do Evangelho pela qual todos os pregadores, e não apenas Pedro, podem abrir as portas dos céus aos pecadores que desejam ser salvos. Jesus foi explícito e enfático ao ordenar a divulgação das boas novas em Lucas 24, 46 e 47. A mensagem de salvação produz arrependimento por meio da fé na pessoa e na obra de Cristo, ou seja, em sua morte e ressurreição. Pedro abriu as portas do céu para seus ouvintes no dia de Pentecostes, Atos 2, 37 a 41, e na casa de Cornélio, Atos 10, 42 e 43.